Olá pessoal, todos bem? Espero que sim, depois de muito tempo estou aqui de volta. Para você que não me conhece, sou o professor Leandro, sou professor de matemática, trago conteúdos de diversas séries. Nesta específica eu falo sobre o sexto ano, do volume 1 do Caderno Currículo em Ação, material já do segundo bimestre, situação de aprendizagem 4, que a gente vai falar sobre a localização no plano cartesiano. Para você que não sabe o que é um plano cartesiano, é um sistema de eixos coordenados, onde tem o eixo X, que é o que a gente chama de horizontal, o eixo Y, que a gente chama de vertical, mas nesse vídeo o foco é aprender a olhar para ele. Então olha aí o que a apostila de vocês traz. O plano cartesiano é um sistema de referência formado por uma reta horizontal e outra vertical, e tem como principal função localizar a posição dos pontos que são representados por suas coordenadas ou pares ordenados. Os pares ordenados são representados primeiro pelo valor no eixo horizontal, que a gente chama também de abscissa, e o valor no eixo vertical, que a gente chama de ordenada. Então vamos trabalhar isso fazendo exercícios. Olha só o que nós temos aí. 4 amigos foram brincar de esconde-esconde. Alberto, que está representado pela letra A, Bruno, que está representado pela letra B, Carlos, que está representado pela letra C, e Davi, que está representado pela letra D. Após o sorteio, Alberto foi o escolhido para procurar seus colegas. Ajude-o a encontrar seus amigos, representando as coordenadas que indicam onde se esconderam. Então, na sequência disso, o que nós temos? Nós temos aí um plano cartesiano. Tá vendo o que são os eixos coordenados aí? Veja só. Nós temos aqui, ó, na horizontal, aqui embaixo, o eixo das abscissas. E na vertical, o eixo das ordenadas. Como o próprio exercício já disse, eles pedem para que a gente encontre o quê? Ó, é para ajudar Alberto a procurar os seus colegas. Então, vamos lá, como ele vai encontrar? Procurando pelas letras. Então, a letra B é o Bruno. Então, o Bruno está aqui, ó. Quais as coordenadas do Bruno? Vamos colocar aqui no cantinho. Quais as coordenadas do Bruno? O Bruno está onde, ó? Se a gente olhar aqui na letra B, onde que está a letra B no eixo das ordenadas, ó? 4, tá vendo? Essas várias linhas verticais aqui, elas servem para nos orientar. O B, o Bruno, as coordenadas do Bruno são 4. E onde está na horizontal? Na vertical, número 6. Então, as coordenadas do Bruno são 4 e 6, tá vendo? E a gente vai fazer a mesma coisa com os outros. Olha só, o Carlos, que está na letra C. Quais as coordenadas do Carlos? Na letra C é o primeiro a abscissa, ou eixo horizontal. Nós temos aqui o número 10. E depois, olha só, no eixo Y, também conhecido como eixo das ordenadas, o número 2. Então, as coordenadas do Carlos, 10 e 2. A letra D é o da Davi. Então, Davi, quais as coordenadas do Davi? Olha só. No eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, é o 9. E no eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, é o número 7. Tá vendo? Desta forma, o Alberto achou os seus amigos. Agora, qual é o detalhe? Onde está o Alberto que a gente não fez? Quais as coordenadas do Alberto? Vejam só. O Alberto está lá no 2 e no 2. Tá vendo? Tem problema as coordenadas serem iguais? Claro que não, gente. É importante que vocês saibam como localizá-la, tá bom? Então, esse foi aí o primeiro exercício, o nosso primeiro contato com o plano cartesiano. Agora, vamos dar sequência. Qual é a atividade 1.2? Na segunda rodada da brincadeira, foi a vez de Carlos encontrar seus amigos. Carlos estava na coordenada C11 e iniciou a contagem. Logo em seguida, encontrou seus amigos que estavam escondidos de acordo com as seguintes coordenadas. Alberto no ponto 4 e 5, o Bruno no ponto 7 e 3, o Davi no ponto 1, 8. Então vamos um de cada vez. A gente vai localizar primeiro o Carlos. O Carlos está na coordenada C11. Então vamos lá. 1 e 1. Vai ser exatamente no ponto de encontro, tá? Você vê que várias linhas saem do eixo horizontal e várias linhas do eixo vertical. O ponto vai estar localizado no cruzamento dessas informações. Então o Carlos estará no ponto 1, 1. Tá vendo? Vamos achar o restante agora?
Vamos achar agora primeiro o Alberto, ó, 4 e 5. 4 na horizontal, 5 na vertical, então aqui está o Alberto. Tá? O Alberto, ó, 4 na horizontal, 5 na vertical. E o Bruno? O Bruno está lá na característica, ó, 7 e 3. Então você vem 7 na horizontal e 3 na vertical. Então aqui está o Bruno, cores diferentes para vocês localizarem os diferentes amigos. O Davi está onde? 1 e 8. 1 na horizontal, 8 ao Davi aqui em cima, ó. E desta forma localizamos os 4 amigos. Tá bom? Então espero que tenha ficado para vocês claro o que neste momento. Como localizar um ponto no plano cartesiano. Então vocês localizaram primeiro o eixo horizontal, depois o eixo vertical, tá bom? Vamos agora na sequência, atividade 2 que fala de polígonos no plano cartesiano. O senhor Francisco comprou uma chácara e quer construir uma casa, um pomar e um galinheiro. Para isso, demarcou a chácara da seguinte forma. Ele deu aí os pontos da casa, os pontos do pomar e os pontos do galinheiro. E aí o que ele pede? Em uma folha quadriculada que vocês têm aí na apostila de vocês, marque os pontos na ordem que foram indicados. Ligue os pontos marcados por seu Francisco para cada uma de suas construções. Em seguida, identifique quais polígonos correspondem à casa, ao pomar e ao galinheiro, respectivamente. Vamos fazer isso juntos, então? Olha só, começando pela casa, a casa é o ponto A, 1 e 1. Então, nós vemos aqui, ó, 1 e 1 é o ponto da casa. Ó. Aqui é o ponto A. E depois, pessoal, depois nós temos o ponto B, ó, 1 e 5. Então, o ponto B, 1 e 5, a gente vai lá e marca. Ponto C, 5 e 5. Ponto C, 5 e 5. E o ponto D, 5 e 1. Olha só, ponto C e o ponto D. O que ele pediu para a gente fazer mesmo lá no enunciado? Ó, em seguida, ó, ligue os pontos marcados por seu Francisco para cada uma de suas construções. Então, no caderno de vocês vai ficar retinho. Aqui no meu a gente vai tentar fazer o mais reto possível. Mas ligando os pontos, a gente tem algo que vai ficar bem parecido com um quadrado. Lembrando, o meu não vai ficar perfeito, porque eu sou péssimo em desenho, tanto na lousa como aqui na tecnologia. Então, ó, vai ficar algo parecido com um quadrado, a representação da casa do seu Francisco. Então, aqui, ó, na letra A, nós temos a casa. A gente pode até escrever aí no caderninho de vocês que este desenho se relata como a casa, pelo menos de acordo com as características apresentadas pelo seu Francisco. Agora vamos ao pomar. O pomar a gente vai começar pelo ponto E, que está na coordenada 6 e 6, olha ó, ponto E, e depois o ponto F nas coordenadas 9 e 2, ó, 9 e 2, o ponto F. O que ele pede depois? O ponto G, 12 e 6. Então, 12 e 6. Olha só, marcamos aqui. Ó, o que a gente faz agora? Marcamos o ponto G, coordenadas 12 e 6. Então, aqui, ó, faz de conta que isso está retinho. A gente está formando polígonos. Então, ó, meu Deus, né? Tá tudo bonitinho. Então, aqui nós achamos o pomar de acordo com as coordenadas. E agora vamos por último ao galinheiro, coordenadas ponto H, 1 e 9, então o ponto H vem aqui, ó. O ponto I, 2 e 7. Ponto J, 6 e 7. Então H, 1 e 9, I, 2 e 7. E o ponto J, 6 e 7. Terminamos aqui, é só ligarmos os pontos. E aqui nós temos, ó, que não parece tão reto assim, nós temos o nosso galinheiro. Isso, qual era a proposta do enunciado mesmo? Vamos ver, olha só. Em seguida, identifique os polígonos que correspondem à casa, ao pomar e ao galinheiro. Então, nós identificamos as construções
E agora nós falamos inicialmente o que? Nós temos aqui a casa. O que forma a casa? O que forma a casa é um quadrado, porque ele tem os 4 lados iguais. E tanto o pomar quanto um galinheiro são representados por triângulos. Bom, espero que esta parte tenha ficado clara para vocês. Então vamos em frente dentro da nossa representação aí. Olha este último aqui, que interessante, ó. A professora de arte propôs aos seus alunos que criassem um desenho no plano cartesiano utilizando diversos polígonos. Luiz fez o desenho de uma casa. Ajude-o a identificar os polígonos e seus vértices. Então vamos por partes, identificando primeiro o polígono verde, ó. Polígono verde a gente vai representar por quais pontos, ó? Você está vendo esses pontos que estão em cima do eixo horizontal? Nesses casos, a coordenada y deles, ou o eixo da ordenada, é 0. Porque tudo que estiver em cima da linha vai ter a ordenada 0. Neste caso, se estiver em cima do eixo da abscissa, e se estiver em cima do eixo da ordenada, a abscissa 0. Mas vamos com calma nesse ponto. Primeiramente, 1 e 0 é um dos pontos do polígono verde. Qual é o outro vértice? Lembrando que os vértices são as pontas de um polígono, tá? Qual é o outro do polígono verde? 7 e 0. 7 e 0. Quais as outras coordenadas? 7 e 4. E por último, 1 e 4. Então, este polígono verde é formado que os 4 lados dele visivelmente não são iguais. Então, nós temos aqui neste polígono verde um retângulo, certo? Então, vamos lá agora ao polígono azul. O polígono azul, quais as coordenadas dele? Veja só. 5 e 2, tá vendo, ó? 5 e 2, 5 e 3, 6 e 3, 6 e 2. Visivelmente, este polígono tem os 4 lados iguais, certo? Então, o polígono azul é um quadrado. Certo? Quantos outros polígonos nós temos aí dentro? Vocês veem que tem um quadrado aqui, ó. Vamos fazer aqui dentro direto? Vamos? Pode ser? Então vamos prestar atenção. Quais os pontos que a gente tem aqui, ó? Começando pela base. 2 e 0. Qual outro ponto? 2 e 2. Qual ponto mais que nós temos aqui, ó? 4 e 0. E por último, 4 e 2. Então aqui nós temos um outro quadrado e temos estes vértices. E por último, lá em cima, nós temos o nosso telhado, tem um outro trapézio que a gente chama. Por quê? Ó, base maior, base menor. Tudo isso a gente vai estudar ainda com mais a fundo. Então vamos ver os polígonos que estão aqui. Quais as coordenadas dos vértices? 1 e 4. Olha este ponto aqui, 2 e 6, 2 e 6. Nós temos aqui, 7 e 4 e por último, 6 e 6. Então estas são as coordenadas do nosso trapézio. Então o que nós temos de polígonos aí? Temos 2 quadrados, um retângulo e um trapézio. Os vértices estão todos aí. No exercício polígonos identificados, vamos em frente. Nosso último exercício, o que ele está pedindo aí para a gente? O professor desenhou vários polígonos no plano cartesiano. Identifique cada um e marque as coordenadas de seus vértices. Então, este exercício vai ficar para vocês exercitarem. Este foi o vídeo que marcou o retorno ao canal aí. Teremos vários outros vídeos na sequência para outras séries também. Muito obrigado a todos. Até mais, pessoal.